Evangelho de Mateus, capítulo 2. São dois textos que nós vamos ler. O primeiro deles é Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Eu vou ler esse texto, depois o segundo texto é Lucas, capítulo 2. Se você quiser achar, já pode achar aí, para ficar mais fácil. Aí o texto de Lucas nós vamos ler de forma alternada, tá bom? Mas o de Mateus eu vou ler e os irmãos acompanham. Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim, queridos: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles concretamente, deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente, os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O outro texto, eu sei que é um texto longo, nós vamos lê-lo também, queridos, tá bom? É Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. E você vai ler comigo. Eu vou ler aqui os versículos pares e a igreja vai ler os versos ímpares, ok? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Todos juntos o verso 20.
Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que lhes tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Pode sentar, queridos. Deus bondoso, nós te agradecemos pela tua palavra que já lemos aqui algumas vezes e mais esta vez. Rogamos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que a nossa mente esteja de fato cativa ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor fale a cada um de nós, que o nosso coração esteja humilde, manso, atento para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que ao voltarmos para casa, bondoso Deus, possamos voltar com alegria, desejosos cada vez mais de servir o teu nome, de proclamar a tua palavra, de falar a respeito da beleza de Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amados, são dois textos paralelos, dois textos que falam exatamente o assunto que eu quero compartilhar com os irmãos. Adorado pelos estrangeiros e perseguido pelos seus. Então pare para pensar um pouquinho sobre essa questão. Adorado pelos estrangeiros e perseguidos pelos seus. Isso é muito claro nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de que a adoração de muitos estrangeiros foram a respeito e aconteceram a respeito de Cristo Jesus, e o seu próprio povo, isto é, o povo judeu, infelizmente perseguiram Jesus. Claro que quando nós falamos aqui que o povo judeu, isso não quer dizer que são todos os judeus, mas uma boa parte deles foram profundamente indiferentes, foram profundamente provocadores, e até mesmo muitos deles incentivaram a prisão e a crucificação de Cristo Jesus. Primeira lição que eu quero compartilhar desse assunto, adorado pelos estrangeiros e perseguidos pelos seus, nós precisamos conhecer o contexto. A primeira lição é o contexto histórico, político, nos dias do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção nesse texto que nós já lemos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Amados, as palavras em dias do rei Herodes expressavam a essência da crueldade e do terror que acontecia com este rei. Era governador, depois se tornou rei pelo Império Romano. O cognome histórico Herodes Magno talvez pudesse ser interpretado como sendo Herodes o Grande. Ele fez muitas coisas boas. Quando você lê a história a respeito dos Herodes, você vai ver que este Herodes fez muita coisa grande, muita coisa boa, por isso que é chamado Magno, Herodes o Grande. Mas, infelizmente, foi egoísta, trapaceiro, assassino, tirano e criminoso. De origem, ele era um idumeu, grosseiro, que ganhava o pão pela espada, que odiava profundamente o povo de Israel. Agora, a dinastia heróica dos Macabeus, que você vai conhecer os Macabeus dentro da história, e chamados livros apócrifos, que não são canônicos, aí você vai ler lá 1º Macabeus e 2º Macabeus, e você vai ver a história deles, que não tem nada a ver com as escrituras, mas são histórias. Então a dinastia heróica dos Macabeus foi destronada ou destruída por Herodes. Ele fez executar pelo imperador em Roma o último Macabeus, e o nome dele, Antígono. Depois conquistou com a ajuda dos romanos a cidade de Jerusalém, isto é, invadir a cidade de Jerusalém, causando dentro dela um horrível banho de sangue. A história mostra isso, e a Bíblia fala um pouco sobre essa questão também no Novo Testamento, os Evangelhos.
Depois, ele assassinou os seus rivais, um após outro. O povo judeu odiava profundamente Herodes. Ele assassinou a sua esposa, sua mãe, seus filhos e seus tios. A Bíblia não fala isso, mas quando você vê a história, você vai ver isso. Esse é o Herodes, e quando o texto fala, eis que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. É por isso que eu estou contando essa história, porque eu sei que você não vai ler lá. E por favor, não abra o seu celular para ler isso, para conferir isso agora. Confere isso depois. Pode confiar naquilo que a gente está falando aqui, tá bom? Queridos, de fato, parecia ter chegado o tempo em que o cetro era afastado de Judá. Isto é, parecia que a bênção de Jacó seria totalmente e convertida em maldição. E Israel iria ao encontro de sua ruína definitiva, porque tendo um governador como esse, tendo um rei como esse, você espera o quê? Você espera que toda a nação, todo o povo seja o quê? Seja aniquilado, né? Essa descrição é suficiente para ilustrar para nós a breve e tão carregada frase, em dias do rei Herodes. É nesse contexto terrível, histórico e político, que Jesus Cristo nasce, queridos. Agora preste atenção, numa pequena aplicação. Da mesma forma como Deus, soberano, preparou tudo e todas as coisas para o nascimento do Messias, o ungido, o Cristo, Jesus, esse mesmo Deus e Pai está preparando o mundo para o quê? Para a segunda vinda de Jesus Cristo. Queria que você não esquecesse isso. Jesus Cristo veio, Deus preparou desde antes da fundação do mundo, preparando todas as coisas para a vinda de Cristo Jesus, para que o Verbo encarnado viesse. Domingo passado, eu preguei exatamente sobre isso, sobre o Verbo encarnado. Preguei ali sobre 4 pontos que eu não vou repetir aqui. Pois se você quiser, eu posso dar para você com toda alegria, para você aprender um pouco mais essa consistência do Verbo encarnado. Agora, da mesma forma como Deus preparou o mundo todo, toda a história, toda ela, nos seus detalhes, para que o Messias chegasse como chegou, Ele está preparando este mundo já há um bom tempo para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca esqueça, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus, que você não pertence a essa terra. Trabalhe, estude, faça o que você puder, mas não se agarre aqui. Não se agarre. Sempre com um olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, porque um dia Ele virá buscar a cada um de nós. Amém? A segunda lição, então a primeira é essa questão histórica, que é importante você conhecer dentro do texto. A segunda lição, queridos, nós temos primeiro a reação de Herodes, o ódio e hostilidade. Lembra o tema? Adorado pelos estrangeiros e perseguidos pelos seus. Temos o primeiro, a segunda lição aqui. Temos primeiro a reação de Herodes, que é ódio e hostilidade. Herodes tinha medo de que esse menino, Jesus, interferisse em sua vida, sua posição, seu poder e sua influência. Aonde que você isso no texto? Olha aí, Mateus, capítulo de número 2. Abra novamente a sua Bíblia e você vai perceber exatamente essa questão. Mateus capítulo 2, eu vou ler apenas alguns versículos que vai exatamente nessa questão a respeito de Herodes. Capítulo 2 de Mateus, versículo 3 diz assim: Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Depois, o versículo 7 vai dizer assim:
Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois o versículo de número 13, que nós não lemos, mas diz aqui: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para fazer o quê? Para levar um bolo de faca, de espada, né, queridos? Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Isso mostra claramente quem era Herodes. Viu, queridos? É nesse período que Jesus Cristo vem ao mundo. Portanto, queridos, sua primeira reação, isto é, de Herodes, instintiva, foi eliminar Jesus. Ainda há os que estariam muito contentes se pudessem destruir a Jesus Cristo, porque nele vem aquele que interfere em suas vidas. Amados, muita gente nos dias de hoje não quer saber de Jesus por causa disso também, que não mudou. Porque Jesus incomoda. Jesus incomoda lá onde você trabalha, que você tem que ser honesto, que as pessoas têm que ser honestas, não podem ser corruptas em nenhuma área da vida. É por isso que você que é crente em Jesus Cristo, as pessoas muitas vezes viram o rosto para você, porque onde a luz vai, as trevas se dissipam, amados. Então essa história aqui, trazendo para os nossos dias, em pleno século 21, muita gente não quer saber de Cristo Jesus, porque Jesus incomoda. Paulo não incomoda, apóstolo Paulo. Apóstolo Pedro não incomoda, queridos. Nem a Virgem Maria, que deixou de ser virgem depois que Jesus Cristo nasceu, tinha o seu marido José e teve outros filhos. Agora, o nome Jesus Cristo incomoda inclusive o inferno, incomoda Satanás, que está agindo de todas as formas para destruir a minha vida, a tua vida, para levar o maior número de pessoas para o inferno. Amados, as pessoas querem fazer sua própria vontade, e Jesus não permite. Por isso, gostariam de matá-lo. O homem cujo único desejo é fazer o que deseja, nunca estará disposto a receber a Jesus Cristo. O cristão é alguém que deixou de fazer sua própria vontade e que dedica sua vida a fazer o que Jesus deseja. É um preço que eu pago e você paga. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e faz o quê? Tome a sua cruz, não a sua, eu tenho a minha. E a cruz aqui não tem nada a ver com doença, viu, meu irmão? Tem nada a ver com falta de emprego. Nada a ver com isso. A cruz aqui é aquilo que foi pregado hoje pela manhã pelo presbítero Orlando na aula de escola dominical. Que a mensagem da cruz é que Cristo foi crucificado, escândalo para os judeus e o que mais? Loucura para os gentios. Mas para nós que estamos sendo salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, amados, o cristão, você que é crente em Jesus Cristo, às vezes você sofre. Você que é jovem lá na faculdade, você que está fazendo doutorado, ou que já fez, você já viu a luta que foi, quem já fez, quem já passou por essa fase, que é você ser um cristão de fato. Onde você trabalha?
Por isso, minha querida irmã e meu querido irmão, tome muito cuidado com o seu palavreado. Tome muito cuidado o que você faz no seu trabalho. As pessoas estão de olho na minha vida e na tua vida. Você é crente, você vai para a igreja todo domingo e fala essa palavra, esse palavrão. Estou falando de coisas pequenas, viu? Para não dizer coisas muito mais graves. Não esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, de que precisamos continuar sendo luz, refletir a luz de Cristo. Terceira lição. Temos a reação dos principais sacerdotes e escribas. Qual foi? Uma indiferença. Eles não se interessaram pelo assunto. Estavam tão ensimismados em suas disputas sobre o ritual do templo e suas discussões legais, jurídicas, religiosas, que simplesmente desconheceram a Jesus. Jesus não significou nada para eles, queridos. É impressionante, nós lemos no capítulo 2 ainda de Mateus, quando Herodes, olha aqui no versículo de número 2, perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí a resposta do rei Herodes. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: certo? Sim, exatamente como está nas Escrituras a profecia. Mas foram indiferentes. Quem é que foi visitar, adorar o menino Jesus que nasceu? Foram os estrangeiros. Não os sacerdotes e não os escribas, que conhecia perfeitamente o que estava acontecendo. Então, amados, ainda há quem está tão ocupado em seus próprios assuntos que Jesus Cristo não lhes diz nada. Infelizmente, há muita gente nos nossos dias, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesse país tão grande e bonito que é, e em qualquer lugar do mundo, há muita gente ainda que continua indiferente, e países ainda mais sérios que proíbem, há mais de 40 países neste mundo, que a perseguição ela é ferrenha contra o verdadeiro crente em Jesus Cristo. Ainda pode propor a aguda pergunta dos profetas: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Quem faz essa pergunta é o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Então, queridos, essa terceira reação dos principais sacerdotes foi uma reação de indiferença e de profundo desprezo pelo Messias, por Jesus Cristo. Uma quarta reação, as dos três magos, ou sábios, que podem resumir-se em duas palavras, sabe qual? Reverência e adoração. Desejam pôr aos pés de Jesus os presentes mais nobres que puderam trazer. Quando qualquer ser humano toma consciência do amor de Deus em Jesus Cristo, não pode menos que sentir-se arrebatado pela maravilha, a resposta de amá-lo e louvá-lo. Amados, um esclarecimento a respeito dos sábios do Oriente. Primeiro, ninguém sabe dizer quem foram esses magos, e se convencionou dizer que são três. Eram três? Nós não sabemos porque o texto não fala. Qual é a conclusão que muita gente chega para dizer que é três?
por causa dos 3 presentes. Porque quando você lê o capítulo 2 que a gente leu, de Mateus, fala no plural, fala os magos. Mas não fala que são 3, nem 5, nem 10. Com certeza era mais de um. Agora, amados, isso não tem a ver com a sua salvação, viu, irmão? Só estou colocando aqui para que você não interprete de maneira errada aquilo que a Bíblia não diz. O que o povo fala é uma coisa, o que a Bíblia fala é outra, diferente. A outra coisa que o texto mostra para nós é que fala de magos. Quando você lê um texto desse na Bíblia, que fala de magos, o que vem na sua cabeça, como brasileiro que você é? De magia. Não é isso? Pessoas que fazem mágicas, que fazem ilusões, né? Oi? Alquimia. É isso, queridos. Só que não tem nada a ver com isso. A tradução mais correta seria aqui de sábios. Porque eu não vou ler os textos aqui, porque o tempo não nos permite, tá bom? Mas quando você lê o Antigo Testamento, livro de Daniel, quando você lê aqueles homens que foram levados cativos, Neemias, por exemplo, os seus 3 amigos, e tantos o Daniel e seus 3 amigos, e Neemias e mais outros, queridos, você vai ver que lá havia muitos magos, só que aqueles magos, eles eram sábios, eram pessoas consideradas pelos imperadores e reis de grande estima. Agora, aqui nós vemos essa questão, somos apenas informados, isto é, em relação aos magos, os sábios, somos apenas informados que eles vieram do Oriente. Não sabemos dizer se eram caldeus ou árabes. Também não sabemos se eles aprenderam a esperar em Cristo, informados por pessoas das tribos de Israel, que foram para o cativeiro assírio, ou por causa das profecias de Daniel. Eram convocados como conselheiros do rei em todos os negócios importantes do Estado. Pertenciam à principal nobreza do país e gozavam da dignidade de príncipes. Você vai ler lá em Jeremias capítulo 39, versículo 3 e 13, algumas coisas a respeito disso. Por isso, a tradução sábios, ela foi feita, sabe por quem? Por um dos reformadores da Reforma Protestante, que se chama Lutero. Ele era um profundo conhecedor das línguas grega e hebraica, as línguas originais e também o aramaico. Ele traduz, quando traduziu para o alemão, ele não traduziu de mago, porque ele entendia que estava errado, mas ele traduziu de sábios, homens inteligentes. Amados, o que tem a ver com o texto? Tem muito a ver. Mas não tem grande importância saber quem foram, se eram apenas 3, 10, 15, 20, ou mais, mas sim as instruções que recebemos pelo relato das Escrituras. Que instruções são essas? Primeira, demonstraram que pode haver verdadeiros servos de Deus nos lugares onde menos esperamos encontrá-los, queridos. Quem imaginava nos dias do rei Herodes e dos escribas e fariseus que viriam magos ou sábios do Oriente? Deus deu um sinal, que foi uma estrela. Como que é isso? É um milagre que a Bíblia não conta de maneira clara. Mas eles foram guiados exatamente para ir aonde Jesus Cristo estava, porque lá não tinha internet naquela época, viu, irmãos? Não tinha WhatsApp, não tinha nada desses negócios que se tem de redes sociais, mas tinha o principal, Deus soberano que escreve a história, e Ele guia da melhor maneira quando as pessoas querem adorar a Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus conta com muitos servos, irmãos, servos, entre aspas, secretos, como aqueles sábios antigos. A história deles é parecida, sabe com qual? Vou citar de 3 aqui.
Melquisedeque, que a Bíblia fala muito pouco sobre Melquisedeque. Não adianta você criar polêmica, discutir, porque nós não sabemos muito a respeito dele. Nós sabemos muito pouco de Jetro, que foi sogro de Moisés. E nós sabemos ainda muito menos, sabe sobre quem? Sobre Jó. São 3 personagens bíblicos, Melquisedeque e Jetro e Jó. Nós desconhecemos praticamente toda a história, a não ser aquelas pinceladas que a Bíblia dá sobre esses 3 homens. Mas o pouco que fala sobre esses homens, falam do temor profundo que esses homens tinham diante de Deus. Cremos que os veremos na glória com Cristo, esses homens queridos. A graça divina não se limita a lugares e a famílias. O Espírito Santo pode conduzir almas aos pés de Cristo sem a ajuda de meios externos. Muitos estão caminhando para o céu, ou já estão lá, sem que a igreja saiba como ouviram a respeito da salvação. Isto não significa, queridos, que estamos isentos do testemunho e da pregação do Evangelho de Cristo. Estamos dizendo que, por exemplo, hoje, dia 8 de dezembro, lá na Coreia do Norte, os cristãos que existem lá estão sendo brutalmente assassinados por aquele ditador déspota. Estão sendo caçados como cachorro. E quando são encontrados, são literalmente mortos e deixados nas ruas. Agora, quantos desses nós vamos encontrar lá no céu? Quantos desses ouviram a respeito de Jesus que nós não sabemos como eles ouviram? Mas eles ouviram. Por isso que entregaram a vida da forma que entregaram. Esses versículos também nos ensinam que nem sempre são aqueles que desfrutam dos maiores privilégios religiosos que mais honram a Cristo. Podemos pensar que os escribas e fariseus estariam entre os primeiros que se apresentariam em Belém, assim que se espalhou os rumores do nascimento do Salvador. Mas não foi isso que aconteceu. Lembra do tema: adorado pelos estrangeiros, mas perseguidos pelos seus. Porém, não foi isso que aconteceu, dos escribas e sacerdotes irem atrás de Cristo para adorá-lo. Mas uns poucos estrangeiros vieram de longe para adorá-lo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Onde é que você lê isso? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11. Amados, quão lamentável é o retrato da natureza humana. Muitas vezes isso tem acontecido hoje com vários cristãos que estão muito perto dos meios de graça e não dão valor real à pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a igreja não leva ninguém para o céu, viu, queridos? A igreja não salva. Denominação não salva. Nunca esqueça isso. Seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela de que seita for, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Nunca esqueça isso. Então, toma muito cuidado, você que vem na igreja o tempo todo. Você vem por causa de quê? Ou por causa de quem? Não é um clube. No clube é melhor que igreja, viu, queridos? Porque clube tem piscina, tem campo de futebol, tem bocha, dá para jogar futebol e etc. Aqui não dá para fazer isso, né, querido? Não tem jeito. A gente vem aqui para ter comunhão diferente. Orar um pelos outros. Orar por aqueles que necessitam. Orar por aqueles que estão necessitados. Ajudar, mesmo que seja pouco, por exemplo, aqui chamado a cesta do amor,
que na verdade ela está muito vazia, né? Você precisa trazer mais, queridos. Lembrar disso, coloca um lembrete lá na sua casa. Eu preciso levar lá 1 quilo de arroz, de feijão, de açúcar, 1 litro de azeite, de óleo, etc, etc. Faz isso, querido. Isso aqui depois é ajuntado para os diáconos nossos ajudar pessoas que estão profundamente necessitadas. Se você pensa que não tem, é engano seu, viu? É engano seu. Fala com os diáconos, depois eles vão te compartilhar com você. Nesse ano, quantas pessoas a Junta Diaconal ajudou pessoas com tanta simplicidade, mas que não tinham pão de cada dia. Amados, muitas vezes isso tem acontecido hoje com vários cristãos que estão muito perto dos meios de graça e não dão o real valor a Jesus Cristo. Para encerrar, queridos, que a quinta reação é a visita dos pastores. Pastores que viviam nos campos foram os primeiros homens a receber a notícia do nascimento de Jesus Cristo. Normalmente, o nascimento do filho de um rei, havia muitas festas e muitas celebridades, muita pompa e muita gente, não é isso? Quanto bebê que tem aqui, olha. Graças a Deus por isso. Eu creio que você não fez festa porque o tempo não dava para você fazer. Mas tem mães e pais que estão fazendo 1 mês de aniversário, 2 meses de aniversário, 3 meses de aniversário, e assim vai. Por que isso? É exagero? Não. Pena que não convida a gente para comer o bolo, né? Esse é o exagero. Agora, queridos, Jesus Cristo ao nascer foi totalmente diferente. Primeiro, o seu nascimento foi milagroso, sobrenatural, porque foi por obra do Espírito Santo. O nascimento foi natural, que foi 9 meses no útero de Maria. Foi sobrenatural, porque foi pelo Espírito Santo. Amados, os pastores, o nascimento do príncipe da paz foi feito a um grupo isolado, em meio à noite, e sem qualquer tipo de pompa ou ostentação mundana. Os pastores eram pessoas que viviam ao redor de Belém. A vida deles, na maioria das vezes, era no campo cuidando das ovelhas. Eram pessoas simples, não eram estimados pelas pessoas. Uma profissão que não tinha nenhum valor ou consideração. O anúncio do nascimento do Messias prometido não foi dado aos poderosos, aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes ou a qualquer nobre da época, mas sim àqueles que eram desprezados pela sociedade. Eu vou ler aqui alguns textos, alguns versículos, na verdade, que diz assim, olha: a proclamação do anjo foi: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, para os pastores. Estava lá no campo. Tiago, na sua carta, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala a esse respeito. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao verso 31. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus,
o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se aproxima de Deus deve gloriar-se no Senhor. Quando Deus chamou você para a salvação, é porque você tinha doutorado? É porque você tinha pós-doutorado? É porque o seu salário é excelente, você tem uma vida muito boa? Ou porque você era um miserável, pobre e nu? Eu creio que é a segunda opção. É aquilo que Jesus fala na igreja, para a igreja de Laodiceia. Vocês não sabem que vocês são pobre, cego e nu, e são miseráveis. Deus chamou a mim e chamou a você nessa qualidade, para que nós pudéssemos ser salvos pela cruz de Cristo. Não tem outro meio. Amados, os pastores louvam a Deus, depois da preciosa notícia, mas quem primeiro dá louvores a Deus, sabe quem são? Os anjos. Diz o texto que uma milícia celestial está louvando a Deus, proclamando que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Isso é o Natal, queridos. É isso que o mês de dezembro eu e você precisamos comemorar o tempo todo. Quando você fizer a ceia de Natal, esse mês de dezembro, seja ela simples, seja ela mais pomposa, queria que você não esquecesse de convidar principalmente Jesus, porque Ele é o aniversariante. Nunca esqueça isso. Por mais simples que seja, é por causa de Jesus que nós comemoramos o Natal. Natal não é meu, é de Jesus, que um dia me amou, antes da fundação do mundo, e se entregou por mim e por você. A conclusão, queridos, é a seguinte: os grupos distintos louvam e adoram a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Os sábios do Oriente, os anjos louvando a Deus de forma perfeita, os pastores de forma simples e humilde rendem glórias a Deus. Algumas aplicações, queridos, para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Primeiro, este é o encanto universal de Jesus, queridos. Deus não é brasileiro, queridos, muito menos americano. Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é universal. Ele veio para todas as etnias, para todas as línguas, todas as nações, todas as tribos. Nunca esqueça isso. Por isso que eu e você, como igreja, precisamos continuar pregando a respeito de Jesus e que Ele vai voltar um dia. Segunda aplicação, Ele não se restringe a nenhuma etnia, como já disse. Terceiro, Ele trouxe aos pastores em seus campos, em suas rotinas de trabalho, e os sábios do Oriente. Sabe o que isso traz para nós, queridos? Que quando Cristo voltar vai ser assim, viu? Você vai estar trabalhando, ou talvez vai estar dormindo, ou vai estar estudando, e de repente Jesus volta. Mas não volta de maneira secreta, como você está ouvindo falar muita gente aí. Um arrebatamento secreto, que isso não existe. Biblicamente não é isso que a Bíblia fala. É outra coisa. O mundo, o ser humano, nunca viu e nunca verá o que vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Então, eu preciso estar me preparando para isso. Isso aqui que a gente faz tem a ver com isso, o que você faz. Mas aonde você trabalha, aonde você convive, nunca esqueça, meu querido, lá na sua família, quando menos esperarmos, Jesus está voltando.
uma quarta aplicação. Ele ainda age atraindo pessoas de todas as culturas. Quinto, e isso é uma das mais convincentes evidências de que Jesus é o Salvador do mundo. Qual a evidência? De que ele não veio especificamente para os judeus. Os judeus foram apenas o canal, o meio para que Jesus Cristo nascesse e para que o Evangelho fosse espalhado para todas as nações. Por último, a Igreja de Cristo deve continuar a anunciar que Jesus Cristo já veio e deseja salvar aqueles que creem e que em breve Jesus Cristo voltará. Deus abençoe você, Deus abençoe a cada um de nós. Deus nos fortaleça, nos anime para isso, queridos.